Olá, meus alunos! Primeiro ano, voltamos aqui para dar continuidade ao conteúdo de biologia, né? Nós estamos aí discorrendo sobre as questões genéticas, falando sobre DNA, sobre as formas que se pode trabalhar com essa molécula tão importante que é o nosso DNA, tá bom? Então, eu sou o professor Silvio Santos, estou aqui com vocês para mais uma aula de biologia. Essa aqui é a aula de número, coloca na tela aí pra gente, diretor, aula de número 30, né? Número 30, vamos lá fazer aqui, ó, isso. Aula de número 30. Nessa aula, nós vamos falar de uma forma geral sobre o estudo do DNA. O que é o DNA, pessoal? O DNA é a molécula, digamos, mestre do nosso organismo, no sentido de genética, ou seja, a receita para se construir você, quem ela está escondida, digamos assim, né? Ela está descrita no DNA. Se alguém pegar o seu DNA e reproduzir ele na forma de uma pessoa, essa pessoa vai ser você, porque o DNA é seu. Então, o seu DNA, ele contém todas as informações genéticas que formam o seu organismo com as características que você tem, tá? Então, dentro desse estudo do DNA que nós vamos falar aqui, vamos falar sobre a questão do genoma humano, que é justamente o conteúdo genético do nosso organismo. DNA recombinante e transgênicos, tá bom? São técnicas aí usadas para terapias, enfim, né? Para melhoras da medicina, enfim, tudo isso para se construir remédios, tudo isso se aplica à questão do DNA recombinante e transgênicos. E a biotecnologia também, que envolve muito essa questão aí de saúde pública, de uso da tecnologia envolvendo a genética para melhora de vida no que diz respeito às ações humanas, né? A questão de equipamentos, enfim. Tá bom? Então vamos lá. A primeira parte da aula a gente vai abordar de uma maneira mais aprofundada, digamos assim, a questão do genoma humano. Você já deve ter ouvido falar nessa expressão, genoma, né? E toda vez que você ouve falar nessa palavra, eu tenho quase certeza que você deve associar isso, por mais que você não entenda muito de genética, mas você associa isso a algo sobre genética, algo sobre DNA, algo sobre genes, né? Até porque o próprio nome, o próprio prefixo da palavra já sugere genoma, né? Então vem de gen, tá bom? Então, genoma humano. Aqui nós vamos falar sobre esse conjunto de características genéticas que nós temos, que são apontados ou são descritos pela nossa molécula, que é o DNA, tá bom? Então, o genoma, o que ele é? Ele é o conjunto completo de DNA de um organismo, né? Contendo todas as informações hereditárias, ou seja, todas as informações que aquele indivíduo recebe, né, dos formadores dele, que são os pais, no caso, tá bom? E eles são capazes de transmitir isso aos seus descendentes. Então, o que é o genoma? É o conjunto de genes de um organismo. É o genoma daquele indivíduo, tá bom? Ah, só nós, professor, que temos genoma? Olha aqui para mim. Só nós que temos genoma? Não. Qualquer ser vivo, ele tem um genoma, né? Existe um conjunto de genes para se manter uma vida, né, existindo. No nosso caso, nós temos 46 cromossomos. O nosso genoma é composto por 46 cromossomos, tá bom? Mas não quer dizer que todo ser vivo é formado por 46 cromossomos. E muito menos, se um indivíduo tiver mais cromossomos do que a gente, não quer dizer que ele é um indivíduo mais inteligente. Não, isso não tem nada a ver com quantidade. Tem a ver com complexidade e formação genética, tá bom? Então nós temos o que a gente pode chamar de cariótipo. Coloca na tela só para eu escrever essa palavra, depois eu vou voltar para cá. A gente tem
dentro do genoma, né, do assunto genética, a gente tem uma palavra chamada cariótipo. O que é o cariótipo, pessoal? Cariótipo é o conjunto de cromossomos, ou seja, o grupo de cromossomos que nós temos no nosso organismo é chamado cariótipo. Então, por exemplo, qual é o cariótipo humano? É como se eu estivesse te perguntando assim, quantos cromossomos tem o ser humano? É a mesma coisa. Então, se de repente o Enem se referir a cariótipo humano, né, ele está se referindo à quantidade de cromossomos que aquele determinado indivíduo possui. Aí, para você saber o cariótipo de cada espécie, muito provavelmente o Enem ele vai te dar essa dica de que ser ele está falando, tá bom? Porque se ele jogar só cariótipo, ele tem que especificar, tá? Cariótipo, mas de que indivíduo? De qual indivíduo se trata? E claro, dentro dos estudos que você fez, geralmente, provavelmente você vai saber de que ser se trata. Às vezes, o próprio comando da questão, né? O texto da questão vai te dizer isso. Mas cariotipagem, quando a gente faz um teste de cariotipagem, por exemplo, você pode ouvir falar isso, né, que vem de cariótipo. Cariótipo, né, é a quantidade, é o conjunto de cromossomos que o indivíduo possui. No nosso caso, como eu disse, nós temos 46 cromossomos. Se você contar, vai dar 46 estruturas dessas aqui, ó. A gente diz, o cariótipo humano, que nós temos 46 cromossomos ou 23 pares, que vai ser a mesma coisa, né? 46 é a mesma coisa que 23 pares, porque 23 pares vão somar 46 cromossomos. Por exemplo, o cachorro ele tem 78, né? É bem mais cromossomos do que a gente. Porém, não quer dizer que o cachorro ele é uma espécie mais evoluída do que a gente. Entendeu? Opa, passou aqui sem querer. Eita, passou bastante. Aqui, ó. Então, isso não quer dizer que esse animal é mais inteligente do que a gente. Entendeu? Assim como tem indivíduos, seres vivos que têm menos, que o cariótipo deles é menos, a quantidade é menor. E não quer dizer também que ele, por causa daquilo, ele tem alguma semelhança com os seres humanos, enfim, tá bom? Não é por aí que se mede, tá? Agora, o que pode acontecer? O cariótipo humano, ele pode ser afetado, tá? Ele pode ser afetado com algumas mutações. Que são mutações? São ações erradas que acontecem durante o desenvolvimento daquele indivíduo que podem fazer com que um gene, um cromossomo, se faça cópias a mais dele mesmo, e indivíduos que de repente têm 47 cromossomos ao invés de 46 vão apresentar alguma síndrome. Assim como se ele tiver menos, ele vai também apresentar alguma síndrome. Por quê? Porque o indivíduo, em termos de genoma, em termos genômico, cariótipo. O normal é ter 46. Nem na própria espécie humana, pessoal. Olha que interessante. Nem na própria espécie humana, se um indivíduo tiver mais de 46 cromossomos, não significa que ele vai ser um indivíduo melhor ou mais inteligente. Não. Ele vai apresentar algum mal, digamos assim, alguma síndrome. Se ele tiver cromossomos a menos, ele também vai apresentar algum tipo de mau funcionamento, alguma característica diferente, entendeu? Por quê? Porque no cariótipo humano, o normal é ter 46 cromossomos, tá bom? Então vamos ver aqui o outro slide. Isso inclui o quê? Os genes, como as sequências não codificadas, que são muito importantes para a regulação gênica, dentre outras funções. Por que está falando isso aqui, pessoal? Ó, que o genoma inclui os genes como as sequências não codificadas. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque no decorrer do nosso DNA existem regiões que não são codificadoras de informação. Ou seja, o nosso DNA ele é muito extenso. E ele é formado por vários genes.
Mas existe, e todo gene, né, voltando aqui, e todo gene, ele expressa uma determinada informação. Por exemplo, tu tem um cabelo preto. Você aí, no caso, que tem um cabelo preto. Existe um gene responsável por essa característica. Se você tem um cabelo loiro, eu estou falando naturalmente, tá? Não é porque você pintou o cabelo, não. Mas se naturalmente seu cabelo é loiro, então existe um gene que codifica essa informação dentro de você. Se você é negro, se você é branco, se você é pardo, né? Existem genes responsáveis por características, tá bom? Olhos azuis, olhos castanhos, toda característica natural presente no seu corpo, ela é proveniente de uma informação genética. E essas informações genéticas, elas passam para os nossos filhos ou para os seus descendentes. É por isso que muitas vezes, muitas vezes não, né? É por isso que os filhos têm as semelhanças dos seus pais, porque os filhos são literalmente a mistura do pai e da mãe. Ele recebe metade dos cromossomos do pai, metade dos cromossomos da mãe. Lembra que eu falei que são 46 cromossomos do cariótipo humano? Existem 23 cromossomos em mim que eu recebi do meu pai e 23 cromossomos em mim que eu recebi da minha mãe. Então, essa mistura, ela acontece de forma aleatória no meu organismo, tá bom? Mas sempre trazendo os genes provenientes dos meus genitores, tá bom? Então, existem sequências no DNA, pessoal, que não codificam informações. Existem aquelas que são genes funcionais que vão codificar informações, mas existem também sequências que não são formadoras de características, elas são inativas, tá? Dentro da genética, a gente chama essas regiões de introns. Os introns são aquelas regiões que não são codificadoras de informação. E os exons são as regiões formadoras de informação, ou seja, elas são ativas, né? Mas dentro do nosso genoma a gente conta com tudo, até essas regiões que não são codificadoras, tá bom? Então vamos lá, joga na tela, temos aqui de uma maneira didática, né? Ó, um cromossomo, 2 e assim vai. E aqui no fim você percebe que nós temos 2 cromossomos, um par de cromossomos sexuais, que são o Y e o X, tá bom? Se for Y ou XY no caso, tá bom? Se for XY, esse indivíduo vai ser homem. Se for XX, esse indivíduo vai ser mulher, tá? Então, por que é importante, pessoal, essas sequências que não codificam? Ah, professor, se elas não codificam informações, por que elas estão lá no DNA? Porque em algum momento, olha que interessante, em algum momento na história, se aqueles genes estão ali, é porque em algum momento na evolução humana eles funcionaram para alguma coisa. Com o passar do tempo, com os hábitos que esse indivíduo, que essa espécie vai adquirindo, ela vai deixando para trás alguns hábitos que antes ela fazia, né, que ela usava. Mas agora aquelas estruturas que ela usava muito não são tão usadas, então cai em desuso. E esses genes é como se eles fossem atrofiando e ficando guardadinhos ali, mas indicando historicamente que um dia aquele indivíduo teve uma determinada função expressada por aquele gene. Então, essas regiões não codificadoras, além delas regularem, né, a genética, ou seja, elas servirem para regulação gênica, elas também servem como uma espécie de mapeamento para entendimento das atividades humanas, até mesmo numa vida mais pré-histórica, né, da nossa espécie. Então, isso é importante a gente saber através também. Estudando o genoma, também a gente obtém essas informações. Vamos para a tela. Então, nós temos aqui um núcleo celular, tá? A gente tem uma célula como um todo, essa parte roxinha. E no meio da célula existe uma estrutura chamada núcleo. E dentro do núcleo fica os cromossomos. E esses cromossomos, eles são
puro DNA compactado, ou seja, é um DNA enrolado, 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 até o ponto dele se condensar na forma de cromossomos, tá bom? E esse DNA, ele vai ser formado por vários genes, e cada gene ele vai codificar o que a gente chama de proteínas, tá bom? Então, o gene, ele é a parte funcional do DNA, que nem eu falei agora, é ele que vai indicar determinadas características, ele que vai ativar a produção de determinadas características. Então, no caso do genoma humano, apenas 3% é formado por genes. Os genes, portanto, são sequências especiais de centenas ou até milhares de pares do tipo A de adenina, T de timina ou citosina se ligando com guanina, né? Então, isso aqui é informação importante. O DNA, ele é formado por uma dupla fita. Vocês estão percebendo aqui que o DNA ele tem duas fitas, né? Vou mudar aqui a cor para o amarelo. Ó. E vocês percebem que essas fitas se ligam uma com a outra através de várias estruturas, né? Essas estruturas são chamadas nucleotídeos. E cada nucleotídeo desse pode ter na sua composição adenina, timina, citosina ou guanina, que são representados por essas letras aqui, tá? Se em um lado da fita de DNA o nucleotídeo tiver adenina, ele só vai poder se ligar do outro lado, na outra fita, se for um nucleotídeo que tiver timina. Ou se no nucleotídeo tiver citosina, ele só vai conseguir se ligar na outra fita se a outra fita tiver um nucleotídeo que contém guanina, ou vice-versa, tá bom? Então, esses nucleotídeos, né, essas bases nitrogenadas que são adenina, timina, citosina e guanina, elas oferecem as informações básicas para a produção de todas as proteínas que o corpo precisa produzir, tá? Então, olha aqui para mim. O que você está olhando é proteína, né? Nós somos formados basicamente de proteína. A proteína é essa parte física do nosso organismo. Por isso, o nosso DNA contém genes que codificam proteínas, que é o que revelam de fato o nosso corpo, é o que promove a existência física do nosso organismo, tá bom? Então, ó, o sequenciamento do genoma, que é o sequenciamento do DNA, ele é muito importante, pessoal. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue entender toda a cadeia genética de um indivíduo, você consegue atuar pontualmente onde você quer. Olha que interessante. Se eu sei que a pessoa tem um problema de diabetes, né? Eu vou para um exemplo mais prático aqui. Se a pessoa tem um problema de diabetes, é porque ela provavelmente tem um problema na produção de insulina, né? Se ela tem um problema na produção de insulina, isso muito provavelmente vai ser genético. E se isso é genético, então tem algum problema naquele gene. Entendeu? Olha que interessante. Então, se eu tiver tecnologia e conhecimento suficiente, eu posso atuar nesse gene. Eu posso, de alguma forma, tentar manipular ele, tentar fazer com que ele funcione, enfim. Vocês entenderam qual é a importância de se saber o mapeamento genético de uma determinada doença ou de um determinado organismo? Tá? Então, ó, o sequenciamento do DNA, né, o genoma, ele é a técnica utilizada para determinar em que ordem as bases, né, que são aquelas letras que eu falei, que são bases nitrogenadas, elas estão contidas no DNA, né? Como que elas se encontram no DNA? Tá vendo essas letrinhas aqui, ó, nessa figura? Ó, guanina, guanina, timina, 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 guanina, adenina, são todas bases nitrogenadas que muitas vezes são essas letrinhas que representam
a figura do DNA em uma determinada questão no Enem, uma determinada questão da tua prova, tá bom? Interessante isso para você não se perder no conteúdo, você saber sobre essas bases, a gente chama de bases nitrogenadas, tá bom? Vamos lá, põe na tela, por favor. Então, quando se diz que um genoma foi sequenciado, queremos dizer que ele foi o quê? Determinada a ordem que as informações estão colocadas nele, ou seja, foi lido como que esses genes estão dispostos. Ah, foi sequenciado o genoma da Covid, né, do vírus da Covid, né? Ou seja, conseguiu-se ler o DNA dele. Agora nós conseguimos desenvolver, por exemplo, uma vacina, porque a gente sabe do que se trata esse gene, né, esse genoma, entendeu? Então, quando você tem uma informação completa de um determinado organismo, você consegue atuar nele de forma eficiente. Mas para que serve, né? Para que serve esse conhecimento do genoma? Através desse sequenciamento, a gente pode o quê? Obter informações sobre a linha evolutiva dos organismos. Lembra que eu falei daquelas regiões que não codificam informações agora, atualmente, mas elas estão ali desativadas. Mas, de alguma forma, ela faz eu entender como esse organismo viveu no momento, quais eram os genes que funcionavam nele. Porque se esse gene está ali desativado, é porque um dia ele funcionou. Tá bom? Então, você consegue as informações sobre a linha evolutiva desses organismos e saber quem tem o DNA mais parecido com quem, para saber quais são os organismos semelhantes. Então, essas informações, elas são contidas nos genomas e poderão resultar em novos métodos de diagnóstico, na formulação de novos medicamentos, vacinas, como eu falei ainda há pouco, na prevenção e no tratamento mais eficaz contra doenças ou pragas. Nós temos aí muitas evoluções no que diz respeito ao tratamento do câncer. Nós temos a evolução no entendimento de doenças, por exemplo, como a AIDS, né? Nós temos muita evolução no tratamento dessas doenças. Isso só é possível por quê? Porque se conseguiu mapear o genoma de organismos infectados por esse indivíduo, ou dos organismos causadores dessas patologias, digamos assim. Tá bom? Dentro desse estudo do genoma humano, a gente consegue o quê, pessoal? A gente consegue fazer alterações. E quando eu consigo fazer alterações, eu consigo, de repente, consertar um DNA. Existem possibilidades de você conseguir reajustar um DNA através de DNA, da recombinação desse DNA, né? Você ressignifica a função daquela proteína na qual um gene era responsável por ela. E você também consegue fazer misturas, você consegue inserir informações num determinado gene para que ele passe a se expressar de maneira mais eficaz, de maneira mais eficiente, podemos dizer assim, ou de repente enfraquecer aquele indivíduo, né? Como tem, por exemplo, nas vacinas. O que é a vacina, pessoal? A vacina é o próprio, olha aqui para mim, a vacina é o próprio indivíduo, né? O próprio causador da situação. A vacina ela é o próprio causador da situação, só que de uma forma mais suavizada. Pega-se o vírus que causa lá determinada doença, vamos lá num vírus, numa virose. Pega-se o vírus, altera-se o genoma desse vírus, né? Tira-se, por exemplo, o gene que causa a virulência dele, que torna ele capaz de transmitir uma doença, né, de uma forma mais forte, digamos assim. Então, a partir do momento que tira essa capacidade que o vírus tem de causar uma infecção
uma patologia muito virulenta, né, muito pesada, torna ele mais fraco. Esse vírus, sim, agora ele pode ser oferecido para o organismo, ele pode ser injetado no organismo, para que o organismo consiga fazer uma leitura desse vírus e consiga produzir células de defesa contra esse indivíduo. Por quê? Porque o nosso organismo, pessoal, ele só consegue produzir defesa contra aquilo com que ele já teve contato. Então foi injetado em mim o próprio vírus, só que de maneira suavizada. É só para mostrar para o meu organismo ter a capacidade de construir uma defesa contra ele. Sendo que quando a próxima vez que um vírus daquele tipo for tentar me infectar, o meu organismo já vai ter uma defesa contra ele. Tá bom? Então tudo isso é possível com o quê? Com a manipulação do DNA, recombinação, transgenia, né, de você oferecer, alterar, potencializar um determinado DNA para que você alcance um determinado resultado. Tá bom? Isso é muito usado na agricultura, é muito usado hoje em dia na questão da preparação do solo, né, a preparação de determinados alimentos, né, enfim, são várias técnicas que onde são utilizadas esse tipo de alterações de DNA. Vamos lá, põe na tela, por favor. DNA recombinante, né, o próprio nome já diz, né, ele é algo que vai ser manipulado no sentido de você refazer ele de alguma forma. Então, DNA recombinante é o nome dado a molécula de DNA que tem fragmentos que são derivados de duas ou mais fontes, em geral de espécies diferentes. Ou seja, eu pego uma característica do indivíduo A, mas eu preciso de uma característica também do indivíduo B e eu preciso de uma característica do indivíduo C. Eu pego os genes responsáveis por cada uma dessas características e insiro essas características no DNA do indivíduo que eu quero que a desenvolvam. Ou seja, aquelas características eu quero que elas apareçam no DNA, eu quero que elas sejam expressadas por um determinado animal ou por uma determinada planta. Então aquela planta vai se desenvolver com os seus genes naturais e mais aqueles com os quais eu inseri nela. Então ela vai apresentar de repente ali uma característica de resistência a uma determinada praga, ela resiste a um clima mais frio, resiste a um clima mais quente. Então isso também é possível com DNA recombinante. Então essa tecnologia ela é um conjunto de técnicas que permitem a manipulação do DNA, ou seja, alteração do DNA. Cada fragmento de DNA que foi clivado é cortado, tá, pessoal? É cortado. E separado do resto do material genético, contém um ou mais genes. Tá? Isso é muito usado hoje em dia na indústria alimentícia. Tá? Cada gene ele origina uma proteína, como eu falei isso lá atrás na aula, né? Eu falei isso. Todo gene ele é responsável pela codificação de uma determinada proteína. Portanto, se a gente estuda o gene, a gente está estudando a proteína que ele codifica, né? Se eu quero alterar a função proteica, né, de uma determinada proteína, se eu quero alterar a função dela, eu não vou agir nela, eu vou agir lá no indivíduo que dá origem a ela. E quem dá origem a uma proteína? É o gene. Então, se eu for lá nas bases nitrogenadas desse gene, que são aquelas que eu falei ainda há pouco, adenina, timina, citosina e guanina, se eu alterar a ordem dessas bases nitrogenadas, eu com certeza vou estar modificando a funcionalidade desse gene, né? E quando eu entendo da genética, eu vou manipular de acordo com o que eu quero que aconteça, tá bom? Mas o que devemos fazer para estudar os genes? Devemos introduzi-los no material genético de um hospedeiro, né? Que é aquele que vai receber esse material genético, para que ocorra a transcrição do gene em RNA e a tradução em proteína. Por quê? Porque esse gene, pessoal, ele sofre um procedimento chamado transcrição, que é a produção de um RNA.
E esse RNA, sim, ele vai ser traduzido em proteína, tá? Isso a gente já viu em outras aulas, que é a questão da síntese proteica, tá? RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico, né? O processo de transcrição, que é a fabricação, digamos assim, a formação de um RNA, que é uma molécula semelhante ao DNA, tá bom? Mas que ela tem algumas funções a mais, ok? Então, para eu pegar uma proteína a partir de um gene que eu tenho que pegar esse gene modificado, eu vou inserir ele no indivíduo e o organismo desse indivíduo vai fazer esse trabalho para mim, porque é dentro dos organismos vivos que esse processo de formação de proteínas acontece, tá bom? Então esse hospedeiro, ó, que nesse caso aqui é uma bactéria, ele é um organismo que se multiplica e se reproduz rapidamente, como as bactérias. Então aquela proteína que eu quero que se reproduza, ela vai se reproduzir dentro desse hospedeiro. No caso aqui a gente está usando como exemplo uma bactéria. E essa bactéria, quanto mais ela se reproduzir, mais desse gene, mais essa proteína que eu quero, ela vai estar fazendo cópias, tá bom? Quando as bactérias se reproduzem por bipartição, elas transmitem aos seus filhos o material genético e automaticamente elas vão conter o fragmento de DNA que eu estou estudando. Em pouco tempo eu vou ter milhares de bactérias com aquele gene que eu quero reproduzir. Então eu consegui fazer cópias daquele gene que eu queria, eu introduzi na bactéria, eu vou me aproveitar do sistema reprodutivo dela. Então quanto mais ela se reproduzir, mais cópias daquele gene eu vou ter. E depois eu pego e retiro esse gene dela e uso para o que eu quero. É claro que isso eu estou falando a nível de laboratório, tá, pessoal? Esse material genético, ele vai ser uma estrutura que a gente chama de plasmídio. O plasmídio, ele é justamente uma porção do cromossomo que contém aquela informação, né, que eu quero. E essa informação, ela tem a capacidade de ser transmitida entre as bactérias. Então, esse material genético circular, que é o plasmídio, perdão aí, pessoal. O plasmídio, ele é esse material genético circular, não ligado ao cromossomo, que fica espalhado pelo hialoplasma, ou seja, ali pelo citoplasma da célula, tá bom? E é interessante que essa estrutura, ela tem capacidade de passar, como eu disse, né, entre uma bactéria e outra. As bactérias, elas têm estruturas que são capazes de fazer isso. A gente chama de fímbrias, tá? Não está aqui na aula aqui, mas uma bactéria se encosta na outra e através de estruturas chamadas fímbrias, elas transmitem esse plasmídio. Então ele sofre o mesmo processo do DNA cromossomal de transcrição e tradução, além de se multiplicar a cada divisão celular, passando uma cópia para cada filha. Então, como eu falei, quanto mais a bactéria se reproduz, mais cópias daquele gene ela está fazendo, tá bom? Transgênicos, aquilo ali é uma recombinação de DNA, que a gente falou. Agora, os transgênicos, eles são alimentos geneticamente modificados. O método de transgenia consiste em quê? Em transferência de genes de um indivíduo para outro, sendo estes normalmente de espécies diferentes. Aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Eu quero aquela característica, eu quero uma característica da maçã na laranja. Mas a laranja normalmente não produz aquilo. Então eu vou pegar aquele gene da maçã, que tem aquela característica, e vou introduzir na genética do meu pé de laranja. E quando aquele pé de laranja der frutos, ele vai trazer, essa laranja vai conter uma determinada característica lá da maçã, entendeu? Então vão sendo feitas essas misturas. Então a transgenia seria isso. No caso da biotecnologia, ela é o estudo e desenvolvimento de organismos vivos ou modificados geneticamente para criar ou melhorar produtos e processos. E ela utiliza esse sistema biológico, né, que são os mecanismos dos organismos vivos e seus derivados. E ela sempre visa fins produtivos,
Vamos aí a um exemplo. Nós temos aí a questão, como eu falei ainda há pouco, né? A diabetes. O que é a diabetes? É uma doença causada pela deficiência na produção de insulina, né? Ou na produção ou na eficácia dessa insulina, tá bom? Então, antes da biotecnologia, essa insulina, ó, ela era extraída de quê? De bovinos e suínos, levando em consideração que ela podia causar alergias ou até rejeição de outros organismos. No caso da biotecnologia, né, o gene humano inserido em bactérias, eles passam a reproduzir insulina, e essa insulina é produzida em laboratório, ou seja, antes usava o organismo do porco ou dos bois para gerar a insulina deles, né? A insulina deles ela era tratada e utilizada nos seres humanos, mas não era uma insulina natural de um ser humano. No caso da biotecnologia, o próprio gene humano ele é inserido em bactérias para que essas bactérias produzam mais desses genes, porque as bactérias se reproduzem muito rápido, então por isso ela é bastante usada. E depois esse gene, que é um gene humano, ele só foi usado a bactéria, mas o gene não é da bactéria. E ele vai ser retirado para a produção de insulina. Então a insulina ela é produzida por bactérias geneticamente modificadas, entendeu? O uso seguro e eficaz no tratamento, então, aí é garantido. Então você percebe que existe o uso da tecnologia em favor com a utilização de vida, no caso aí da bactéria e do próprio ser humano, né? Para que ela possa ser benéfica em alguns casos. Outros exemplos aí, ó, vírus manipulados geneticamente de modo a reduzir sua patogenicidade sem anular totalmente o poder de infectar as células-alvo. Como eu disse, eles pegam um vírus, colocam esse vírus, suavizam a capacidade de doença desse vírus e injetam nos indivíduos para que o organismo, através do seu sistema imunológico, consiga combater, né, mapear uma defesa contra eles. Então, deste modo, os vírus infectando as células trará consigo uma ou mais cópias do gene desejado. Com as técnicas da engenharia genética, é possível somar o DNA do vírus ao DNA do vírus o gene que se quer transferir a determinada célula. Se eu quiser que um determinado gene faça parte de um determinado indivíduo, eu posso usar um vírus para que esse vírus injete esse gene nas células desse indivíduo. Os retrovírus, pessoal, eles possuem a habilidade de integrar seu DNA dentro dos cromossomos da célula infectada. Então o gene será inserido no genoma das células hospedeiras, podendo assim ser transmitido a todas as células filhas infectadas. Eles infectam somente células que estão se proliferando. Então, uma vez que o vírus, né, ele infecta uma célula, como ele age a nível de DNA, ele se mistura ao DNA da célula, toda vez que essa célula se reproduzir, ela vai estar automaticamente fazendo cópias daquele vírus ou daquele DNA. Retrovírus são vírus formados por RNA, tá, pessoal? Os adenovírus são vírus formados por DNA, né? São capazes de integrar o seu DNA ao cromossomo da célula hospedeira. Eles podem transportar genes de grandes dimensões, mas a expressão deles não dura muito tempo, né? A expressão deles não dura muito tempo, ou seja, com o passar de pouco tempo, ele perde a capacidade de ser copiado. Os lentivírus, como o HIV, né, o papilomavírus humano, permitem também transferir material genético para células que não proliferam, como os neurônios, as células do fígado e para as células refratárias para o retrovírus, como as células retiradas da medula óssea. Tá? Então, o HIV, pessoal, ele engana o organismo. Tá? Temos aí os adenossociados de vírus também integram seu DNA ao cromossomo da célula hospedeira. Por que da célula hospedeira, pessoal? Porque na célula hospedeira sempre está o mecanismo de replicação do DNA. E é isso que o vírus está visando. Ele precisa se reproduzir, só que ele não tem capacidade de fazer isso só. Por isso ele precisa infectar uma célula. Tá bom? E quando a célula é infectada, ela começa a fazer cópias dela mesma,
Só que todas as células que ela reproduzir vão estar automaticamente infectadas. Eles têm, então, a vantagem de serem inofensivos para a natureza em relação ao retrovírus, mas não são capazes de transportar genes de dimensões grandes. Processo de transferência. Os procedimentos de transferência do DNA em vivo ou em ex-vivo têm o mesmo propósito. O gene deve ser transferido para dentro das células e, uma vez inseridos, tem que resistir bastante tempo. Neste tempo, o gene tem que produzir grandes quantidades de proteínas para reparar o defeito genético. E essas características podem ser resumidas em um único conceito. O gene estranho precisa se expressar de modo efetivo no organismo que irá receber. Senão acontece o que a gente chama de rejeição, né, pessoal? O sistema mais simples seria, naturalmente, injetar o DNA diretamente nas células ou no tecido dos organismos a ser tratado. Na prática, esse sistema é extremamente ineficaz. O DNA desnudo quase não se apresenta um efeito eficaz nas células. Por isso, ele tem que ser manipulado, né? E, além disso, essa tentativa requer a injeção de uma única célula ou grupo de células do paciente. Por isso, quase todas as técnicas atuais para a transferência de material genético implicam no uso de vetores, ou seja, algum agente que vai fazer essa ponte, tipo um vírus, como nós falamos, né, para transportar o DNA para as células hospedeiras. Tá bom, pessoal? Assunto um pouco longo, mas muito tranquilo de entender, ok? Vamos agora para a nossa revisão. Deixa eu ir mais para trás aqui, porque senão cai dentro da água aqui. Vamos lá!